pergunta é: acaso esse texto está ensinando que o regenerado pode ser riscado do livro da vida? Eu leio Apocalipse capítulo 3, versículo de número 5. O que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida, e confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Bem, o que está por trás dessa questão, não de quem fez a pergunta, mas dessa declaração de que o salvo pode ter seu nome apagado do livro da vida, é um ataque contra a doutrina da preservação ou da perseverança dos santos. E esse ensino bíblico, claro, cristalino, de que uma vez salvo, salvo para sempre, salvo de verdade, salvo para sempre, da preservação dos santos, esse ensino tem sido atacado ao longo da história, de geração após geração, e sempre volta. Mas a palavra de Deus é cristalina, e esse é um ensino que permeia toda a palavra de Deus. Romanos 8,30 é apenas um exemplo. Aos que justificou, a esses glorificou. Paulo está indo do início da salvação de uma pessoa à consumação da sua salvação. Justificação é a conversão, podemos dizer. No momento que a pessoa é salva, glorificação é esse crente entrar no céu, ser glorificado lá. Então, aqueles que Deus salvou, ele vai preservar até o final, porque aos que justificou, a esses também glorificou. Em outras palavras, o evento da justificação pela fé no começo da vida cristã e o evento da glorificação na ressurreição, no nosso novo corpo, não é Filipenses 3:21, por exemplo, nesse ínterim, do momento em que uma pessoa foi salva pelo Espírito de Deus, pelos méritos de Cristo, até a sua entrada final no céu e ressurreição, novo corpo, não haverá um abandono, não haverá uma deserção nem rejeição, porque aos que justificou, a esses também glorificou, todos eles. Deus preservará e santificará aqueles que ele justificou, e ele os mantém firmes, fazendo com que eles perseverem. Veja o versículo novamente. Versículo 5. O que vencer, isto é, perseverar, não é passar a linha final, venceu, ele perseverou, correndo. Passou a linha final. O que vencer será vestido de vestes brancas e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida. Deus mantém os seus eleitos salvos, tendo-os salvado, fazendo com que eles perseverem. Essa é a doutrina da segurança ou preservação. Ele os preserva, os fazendo perseverar. 1 João capítulo 2:19 descreve como nós devemos entender, digamos, o aparente abandono da fé de algumas pessoas nessa jornada. Pessoas que se dizem salvas em um determinado momento da vida, mas que em um determinado momento da jornada para o céu abandonaram a fé. 1 João 2,19 descreve como nós devemos entender esses aparentes abandonos da fé de alguns. Eles saíram de nosso meio, entretanto não eram dos nossos, porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Todavia, eles se foram para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. Você percebe? Eu destaco, se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Essa é a maneira como nós devemos entender aqueles supostos cristãos, crentes, que abandonam a fé completamente no meio da jornada. Eles perderam a salvação? Não. O fracasso em perseverar na fé não é sinal de que alguém pode verdadeiramente ter nascido de novo, sido justificado e depois tornar-se um perdido. É o contrário. O fracasso em perseverar na fé é um sinal de que alguém nunca era de fato um membro do povo regenerado de Deus. E essa é a ideia aqui. Esse é o ensino explícito, por exemplo, de 1 João aqui, 2,19. Leio novamente. Saíram do nosso meio, entretanto não eram dos nossos, porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. E aqui se refere, obviamente,
a fé, não é? Saíram dos nossos, meio cristãos, salvos, genuínos, e foram para o mundo, para o paganismo, para esta vida somente. Não é uma referência de uma mudança de uma igreja local para outra por uma necessidade legítima, não. Contudo, queridos, existem textos bíblicos que algumas pessoas usam, então, para rejeitar esse ensino que eu acabei de mencionar. E o texto que nós estamos considerando, de Apocalipse 3:5, é um desses textos. O texto no qual o Senhor Jesus Cristo disse: o vencedor será assim vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida, pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e de seus anjos. O que alguns afirmam sobre esse texto é o seguinte, que esse versículo, ele prova de uma maneira incontestável, na verdade, que ele contradiz de uma maneira incontestável a doutrina da perseverança dos santos. Deixa eu falar de maneira simples. Eles dizem que esse versículo mostra que não é verdade o ensino bíblico, ou que nós sustentamos, sobre a perseverança dos salvos. Está aqui a Bíblia dizendo, a pessoa foi salva, ela não perseverou, então Deus foi lá e apagou o nome dela. Tinha sido salvo, o nome tinha sido escrito, foi apagado. Bem, agora, admitir que Apocalipse 3, versículo 5, diz que Deus não apagará o nome de uma pessoa do livro da vida, como ele disse aqui, se ela perseverar, implica que ele apaga o nome de alguns do livro da vida, não é o argumento correto, certo? O fato de que o versículo está dizendo que Deus não apagará o nome de alguns do livro da vida, não significa que ele apagará o nome de alguns do livro da vida e que essas pessoas foram justificadas e depois foram condenadas. Ok? Bem, observe que isso é uma promessa, o versículo 5. A promessa é: de modo nenhum apagarei seu nome do livro da vida. Isso não implica que alguns terão seu nome apagado do livro da vida. Por quê? Porque essa é uma promessa que se dirige apenas às pessoas que têm seu nome inscrito no livro e vencem pela fé. Para essas pessoas que têm seu nome inscrito no livro e vencem pela fé, eu nunca tirarei seu nome dali, diz o Senhor. Em outras palavras, o Senhor está dizendo que para aquelas pessoas por quem Cristo morreu, ser apagado do livro da vida é uma perspectiva terrível, não é? E eu jamais permitirei que isso aconteça. Eu manterei você seguro no livro até o final. Entenderam? É uma promessa. O Senhor está dizendo àqueles que foram redimidos, que tiveram suas vestes lavadas com o sangue de Cristo, aqueles por quem Cristo morreu: olha, ser apagado o seu nome do livro da vida é uma perspectiva tão horrível, mas nessa promessa estou dizendo que nem mesmo isso irá acontecer com vocês. Eu vou manter vocês seguros no livro da vida, porque nem a morte, nem a vida, nem a altura, nem principados, nada, nenhuma borracha pode nos apartar do amor de Cristo Jesus. Tendo Cristo morrido por mim, efetuado minha salvação, o Senhor garantirá que eu nunca serei lançado fora. É o mesmo que dizer: aquele que vem a mim, de maneira nenhuma apagarei o seu nome do livro da vida. De maneira nenhuma o lançarei fora. É uma promessa o que está sendo feita aqui. E não um argumento a favor de dizer que uma pessoa é salva, e aqui está um versículo dizendo que ela pode perder a sua salvação. Agora, essa é uma promessa feita aos que perseverarem e vencerem, diz o texto. A promessa não diz: os que falham em vencer e se afastam de Cristo, eles estavam inscritos no livro da vida e seus nomes foram apagados. Não, o texto não está dizendo isso. De fato, há 2 outros versículos em Apocalipse que parecem ensinar que ter o nome escrito no livro da vida significa que você perseverará e vencerá com toda certeza. Bem, parece não, desculpa, que de fato ensina
que se você tem o teu nome escrito no livro da vida, então você irá perseverar e vencerá com toda certeza. Veja comigo Apocalipse 13, 8. Está escrito aqui sobre a besta, não é? E adorá-lo-ão, a besta, todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. E esse versículo transmite a ideia de que aqueles cujos nomes estão escritos no livro da vida do Cordeiro desde a fundação do mundo, eles não irão adorar a besta. Não é isso que está sendo dito aqui positivamente? Quem é que irá adorar a besta? Aqueles cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Qual é o ensino positivo desse versículo? Que aqueles cujos nomes estão, sim, inscritos no livro da vida do Cordeiro, desde a fundação do mundo, eles não adorarão a besta. Em outras palavras, ter o nosso nome inscrito no livro da vida desde a fundação do mundo significa que Deus nos guardará de cairmos e nos outorgará a capacidade de perseverar em fidelidade. É isso que Apocalipse 3:5 está dizendo. Estar escrito no livro da vida significa que nós não apostataremos por fim no meio do caminho. De modo semelhante, considere agora Apocalipse 17:8. Que diz, a besta que vive era e não é, está para emergir do abismo e caminha para a destruição. E aqueles que habitam sobre a terra, cujos nomes não foram escritos no livro da vida desde a fundação do mundo, se admirarão vendo a besta que era e não é, mas aparecerá. Essas pessoas ficarão admiradas com a besta. Ou seja, ter o seu nome escrito no livro da vida desde a fundação do mundo assegura que nós não admiraremos a besta. E o ensino aqui é que aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida desde a fundação do mundo, eles se admirarão da besta, isto é, eles serão seduzidos. Ainda que estejam na igreja, batizados, cantando no coral, pregando no púlpito, etc, etc, etc. Quando a tentação chegar, eles ficarão admirados, dizendo, realmente, isso que a besta está dizendo é verdade, eu vou atrás dela, eu vou com ela. Essa minha vida de cristão aqui foi uma balela, um escape. Eu estava enganado, eu tinha boa fé, estava sendo sincero, mas esse anticristo aí, ele está falando a verdade. Eles irão se admirar. O que mostra que para uma pessoa ser salva, ser preservada, ela precisa do Espírito Santo. Salvação não é batismo, não é entrar na igreja por meio de certas meandros, não é, etc, etc. Ser uma boa pessoa, você precisa do Espírito habitando em você. Isso acontece na conversão. É necessário uma verdadeira conversão. Se o seu nome está escrito naquele livro, você não se admirará da besta. E o ensino desse versículo mostra que ter o seu nome escrito no livro da vida é algo eficaz, tem um resultado definitivo. Ter o nome escrito no livro da vida do Cordeiro desde a fundação do mundo garante que nós não iremos retroceder, garante que nós não iremos adorar a besta. João disse, se você adorar a besta, o seu nome será apagado. É isso que ele diz? Não. O que ele diz é, se o seu nome está escrito, você não adorará a besta. Isso se harmoniza, não é, com Apocalipse 3:5, que é o nosso texto, o vencedor, de modo nenhum apagarei o seu nome no livro da vida. Ele irá vencer, porque o Espírito está nele, porque seu nome foi escrito no livro da vida. O triunfo exigido aqui em Apocalipse 3:5 é um triunfo garantido em Apocalipse 13:8, 17:8. O triunfo exigido de perseverar para não ter o seu nome apagado é um triunfo garantido, porque o seu nome foi escrito no livro da vida. Ou seja, isso não é uma contradição, não é? Porque Paulo diz que nós devemos desenvolver a nossa salvação, porque Deus é quem efetua essa salvação. Então eu devo desenvolver a minha salvação, eu devo perseverar, porque Deus é quem efetua tanto o querer quanto o realizar, senão é contradição na palavra de Deus. Não é ilógico afirmar,
essa condição que diz: se você vencer, Deus não apagará o seu nome do livro da vida, e afirmar a segurança cristã: se o seu nome está no livro da vida, você vencerá. Não há contradição nisso. Esse é o ensino da palavra de Deus. Cristalino, perfeito, glorioso, superior, que faz todo sentido e é bíblico e é registrado na palavra de Deus. Não há contradição. Eu termino aqui. Aqueles cujos nomes estão escritos no livro da vida, eles têm realmente de vencer, e eles vencerão. E um lado dessa verdade, então, está o quê? Está ressaltando a responsabilidade do crente de vencer, de perseverar, e o outro está ressaltando a soberania de Deus. E qual é a consequência disso aqui? A consequência prática dessa verdade é que nós não nos tornemos, então, soberbos na fé, altivos no amor e na santidade. Estou salvo, estou tranquilo, não preciso fazer mais nada. Não. A palavra de Deus é tão maravilhosa, não é? Que ela garante a nossa salvação, e ela garante isso também baseado na perseverança. E a perseverança é garantida. Então, meu querido irmão, você precisa conhecer a palavra de Deus, não é? Para perceber a glória dela. Assim está essa doutrina gloriosa, o amor de Deus, a maravilha de Deus. Na vida cristã nós temos que exercer a vigilância, Hebreus 3:12. Na vida cristã nós temos que nos esforçar, Hebreus 13:24, buscar 12:14. Na verdade, a consequência é que nós descansamos na certeza de que nós não somos deixados só no combate da fé. O sinal da nossa salvação é que nós combatemos, perseveramos e nós recebemos o conforto, que não somos deixados só nesse combate. Nós somos mais do que vencedores. Nossa vitória está garantida. O Deus que chamou, Ele é fiel para nos confirmar até o fim, para sermos irrepreensíveis no dia do Senhor, 1 Coríntios 1:8. Fiel que vos chama, o qual também o fará. Deus completará a salvação que Ele começou, Filipenses 1:6, somos guardados pelo poder de Deus, 1 Pedro 1:5. Ou seja, nós temos que lutar, porque somente os que perseverarem serão salvos, Mateus 13:13. E nós lutaremos, irmãos, porque Deus está agindo em nós, para querermos e realizarmos a sua boa vontade, Filipenses 2:13, Hebreus 13:21. Então esse é o sentido de Apocalipse capítulo 3, versículo 5. Aqui está uma promessa. A promessa. Aquele que tem o seu nome no livro da vida, de maneira nenhuma o lançarei fora. Não riscarei o seu nome. Essa é uma promessa que traz segurança. Então, essa grande quantidade de pessoas que estavam conosco, no meio cristão, fiéis, e agora estão frios, gelados no mundo, na prática do pecado, foram riscados seus nomes do livro da vida? Não. Nunca foram salvos. Nunca buscaram o Senhor de todo o coração. Nunca se arrependeram de fato, voltaram ao mundo. Não é que foram salvos e perderam a salvação, é que não nasceram de novo. Então aqui está a verdade da palavra de Deus.